E aí, galera, a gente entra agora num dos principais temas de Platão. A gente vai finalizar Platão com essa temática. E aí é algo fundamental, né, porque é um dos temas mais recorrentes nos vestibulares, né, no Enem. Tanto a sua teoria dos dois mundos, o mito da caverna, como a noção de política dele, é algo recorrente, é algo que sempre aparece. Na obra de Platão, a gente vai perceber que a política é algo que ele vai dar importância desde o início da sua carreira. A formação filosófica ela seria fundamental para o político. Então, ele adentra na filosofia, pretendendo posteriormente adentrar na vida política. Foi uma pretensão dele durante muito tempo, né? A gente sabe que uma das suas apostas, uma das suas ideias centrais na questão política era de que o filósofo deveria ser o governante, e a gente vai entender o porquê, né? Justamente por essa ideia do filósofo ser essa máxima representação de busca do bem, de busca da justiça, de busca da verdade. Então, seria ele que possibilitaria uma política verdadeira, uma política justa. Nesse sentido, apesar da sua vontade e do seu ímpeto por participar da vida política, o que vai acontecer é que ele vai se decepcionar já no início, né, desse caminhar. Ele tem alguns primos, alguns parentes que chegam ao poder, né, num sistema aristocrático e, posteriormente, eles se tornam tiranos. E é uma das primeiras decepções dele. Ele vai ser perseguido politicamente, sobretudo depois da morte de Sócrates. Ele foge com medo de uma perseguição. O evento da morte de Sócrates é talvez a maior decepção que ele teve na política, agora não mais no sistema aristocrático, como no sistema democrático. A morte injusta de Sócrates, ao ver dele, foi uma grande decepção, porque estava ali as principais personagens da cidade dentro de uma democracia, né, e a maioria vota pela morte daquele que era o símbolo de sabedoria para aquela cidade. Então é algo que vai marcar num sentido negativo essa relação com a política, até ele abandonar de fato esse desejo, né? Só que aí no seu livro A República, um dos principais livros dele, ele vai montar o cenário do que seria uma cidade-estado ideal, do que seria uma política ideal para o Estado, né? No caso, para a cidade, não o Estado como a gente tem a noção hoje, a nossa noção de Estado, que começa na modernidade, né? E se estende com as suas modificações e reconfigurações até as noções de Estado que a gente tem hoje, mas aí é no sentido grego de Estado que a gente está falando, né? Para que a política? Para que uma cidade-estado forte? Um Estado ele nasce porque cada um de nós não é autárquico. O que é isso? A gente não se basta. A gente precisa do outro. Essa noção de indivíduo que a gente tem, que surge já com Agostinho e fica muito mais forte, né, posteriormente na modernidade, ela não é muito presente na antiguidade. Não, então tinha-se muita noção de coletivo, né? de junção, de soma, de se pensar no grupo, de se pensar na cidade. Nesse sentido, a gente pode dizer que haveria um sentimento de pertença à cidade, de coletividade maior do que o que a gente tem hoje. Só que mesmo hoje, a gente não vive só. A gente precisa das outras pessoas. Inclusive, a gente precisa de pessoas que a gente nem conhece. A gente precisa do cara lá que plantou a verdura, a fruta que a gente vai comprar na feira. A gente nem viu quem foi o cara, mas a gente precisa. A gente precisa da pessoa que faz a limpeza da rua. A gente precisa do cara lá, do funcionário lá do banco. A gente precisa
dos setores públicos, a gente precisa de uma instituição privada lá dos funcionários. Então, nos vários âmbitos da realidade, a gente vai precisar de pessoas. A gente não é autossuficiente. E a gente precisa de várias pessoas para várias coisas, em instâncias diferentes. E aí ele vai estipular 3 instâncias na cidade. Essas 3 instâncias vão ser fundamentais para a organização da cidade, certo? E quais são essas 3 instâncias? Né? É preciso de pessoas para suprir a necessidade dos alimentos, de roupa, de casas. Então, precisa de pessoas para plantar, para construir casa, para confeccionar roupa. Só que é preciso de pessoas também que protejam a cidade, que façam a sua segurança. E é preciso de pessoas que promovam a educação. É preciso de pessoas que governem a cidade. Então, em instâncias diferentes, existem várias funções, mas dentro dessas instâncias eu vou precisar de pessoas aptas para cada uma dessas. Né? E aí nós temos as 3 classes. A classe do artesão, a classe do guarda, do guardião, e a classe dos governantes. Então, a apreensão dessas 3 classes aí é fundamental. Para Platão, cada homem vai desenvolver na sua alma um tipo que corresponde a essas instâncias da cidade. Por exemplo, os homens que desenvolvem mais a parte baixa da alma vai ser os artesãos, lavradores, comerciantes, essa classe. Os homens que desenvolvem essa parte do meio da alma, né, que a gente viu lá, a parte que necessita de coragem, de fortaleza, vão ser justamente responsáveis por guardar a cidade, por proteger a cidade, tanto de uma revolução dessa parte baixa da cidade, como também de um abuso de poder dessa parte alta da cidade, assim como proteger a cidade de ataques, né, exteriores. Então, é a parte do meio ali que mantém um equilíbrio na cidade. Os governantes seria justamente a ideia do sábio, do filósofo, daquele que iria gerir a cidade. Né? Cada uma dessas classes são compostas por homens, a qual foi desenvolvida uma parte da alma. E para que a cidade ela seja justa, é preciso que o mesmo desenvolva a virtude necessária correspondente à sua função. Ou seja, é preciso, assim como a parte baixa da alma precisa ser temperantes, os lavradores, os artesãos, eles precisam desenvolver esse sentimento de temperança. Os guardas, para que haja uma justiça nessa parte aí, é preciso desenvolver esse sentimento, essa virtude da força, da coragem. E os governantes, é preciso desenvolver cada vez mais a sabedoria. E esses são poucos. São poucas pessoas capacitadas, são poucas pessoas capazes para isso. Ele vai dizer, ó, para tudo tem gente. Tem gente para toda função. Tem gente para fazer isso, tem gente para... Vai ter as pessoas para vender, vai ter as pessoas para fazer o artesanato, vai ter as pessoas que vão servir de guarda. E vai ter os poucos lá que vão servir para essa atividade de governar. Esses são poucos porque são poucos que desenvolvem essa parte alta da alma, que é a razão, que é a sabedoria. Ok?